Continuando aqui a correção da nossa unidade 3, vamos agora corrigir o Max Desafio. A primeira questão diz: saída dos Estados Unidos de acordo pode elevar a temperatura em 0,3 graus Celsius, diz ONU. Estimativa da Organização Meteorológica Mundial corresponde ao pior cenário. ONU disse que termos do acordo não podem ser renegociados a pedido de uma nação. A saída dos Estados Unidos do acordo do Clima de Paris pode causar uma elevação de 0,3 graus Celsius nas temperaturas globais até o final do século, no pior dos casos, afirmou uma autoridade da Organização Meteorológica Mundial nesta sexta-feira. Dion Terblanche, diretor de Departamento de Pesquisa Atmosférica e Ambiental da OMM, uma agência da Organização das Nações Unidas, ONU, disse que o dado é uma estimativa, uma vez que não foi realizado ainda nenhum modelo climático para medir o impacto da decisão do governo dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira. O texto chama a atenção sobre as consequências da não adesão dos Estados Unidos ao Acordo de Clima de Paris, fazendo referência ao aumento da temperatura global, fenômeno já conhecido como aquecimento global. Assinale a alternativa que descreve as principais causas desse tipo de desequilíbrio ambiental. Então, ele quer saber as principais causas do aquecimento global. Diz assim na letra A: gradativa concentração de matéria orgânica acumulada nos ambientes aquáticos, induzindo a multiplicação de micro-organismos, as algas, que formam uma camada densa e impedem a penetração da luminosidade. Gente, isso é a definição de eutrofização. Você pode até colocar aqui do ladinho, eutrofização, não tem nada a ver com aquecimento global. Letra B, eliminação de óxidos, os quais, ao entrar em contato com vapor de água, formam substâncias ácidas, como ácido sulfúrico e ácido nítrico, que precipitam em forma de chuva. Essa daqui é a definição das chuvas ácidas. Você pode também colocar aqui do lado, chuva ácida. Letra C, lançamento de esgotos na água, comprometendo as cadeias alimentares dos rios e dos mares. Gente, isso aqui é poluição da água, né? Também não está relacionado ao aquecimento global. Letra D, emissões de gases originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, mudanças no uso da terra, como o desmatamento. Gente, perfeito. Resposta é a letra D de dado, da primeira questão. A segunda questão diz o seguinte: notícia divulgada pela Veja anuncia que CO2 na atmosfera bate recorde de concentração. A quantidade global de dióxido de carbono, tido como o grande vilão responsável pelo aquecimento global, chegou a 400 partes por milhão no mês de março. É correto afirmar que o fato acima descrito está diretamente relacionado a... Quem é que está relacionado ao gás carbônico, ao aquecimento global? Quem é, gente? É o efeito estufa? É a inversão térmica? São as chuvas ácidas? A convecção ou a eutrofização? Óbvio, né, gente? É o efeito estufa. Letra A. Portanto, a resposta da segunda questão do Max Desafio. Lá na página 344, a terceira questão do Max Desafio diz o seguinte: o ciclo do carbono envolve processos relacionados com a respiração, decomposição, queima de combustíveis e fotossíntese. A participação do gás carbônico em todos esses eventos fez com que cientistas iniciassem um ambicioso experimento projetado na Amazônia em 20 anos. Esse projeto consiste em bombear em alguns fragmentos de floresta uma quantidade 50% maior de CO2 do que aquela encontrada na natureza. Então, observe, ele fala aqui sobre o ciclo do carbono, a participação do gás carbônico nesse ciclo do carbono, né, e um experimento que está sendo feito na Amazônia, onde, nesse experimento, é bombeado 50% mais, né, de gás carbônico do que o presente na atmosfera. Gente, esse experimento tem como objetivo o quê? Aumentar a conversão de gás carbônico em oxigênio? Não, né? Não tem lógica esse experimento querer aumentar a conversão de gás carbônico em oxigênio. B. Complementar a captação de CO2 feito pelas plantas? Também acho que não. Vamos ver aqui a letra C. Prever os efeitos associados ao aquecimento global. Isso aqui é bem possível. Por quê? Se eu colocar essa quantidade maior de gás carbônico numa floresta como a Amazônia, eu posso perceber ou observar a partir deste experimento
quais seriam os efeitos nocivos do aquecimento global com um aumento na concentração de gás carbônico sobre uma floresta ou sobre as mudanças climáticas naquele local, enfim, certo? Então, provavelmente, realmente, o objetivo, desse experimento era prever os efeitos associados ao aquecimento global. Portanto, a letra C, a terceira questão. A quarta questão diz: o gráfico mostra a concentração de CO2 atmosférico medido no Observatório Mauna Loa, no Havaí. Então, está mostrando aqui um gráfico. Aqui mostra a concentração de gás carbônico em partes por milhão. Então, estava aqui entre 310 e 320, certo? E foi aumentando até lá próximo 370, certo? Então, ele diz assim, sobre o gráfico, os motivos e efeitos do aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera, assinale a alternativa correta. Ele diz assim, letra A, o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, bem como de metano e de CFCs, contribui para o aquecimento global por aumentar o buraco na camada de ozônio. Verdade! O metano, o gás carbônico e os CFCs contribuem para o aquecimento global, mas não é por aumentar o buraco da camada de ozônio, que está errado, é só isso daqui, por aumentar o buraco na camada de ozônio. Isso não é verdade. É letra B. De 1975 a 95, a concentração de gás carbônico atmosférico dobrou, o que representa um grande risco para a população mundial, uma vez que o gás carbônico contribui para o aquecimento global. Não, né? Essa quantidade aqui ela não dobrou, ela passou de mais ou menos 315 para 370, então não dobrou. Letra C. A derrubada de florestas para a plantação de pastagens não contribui para o aumento da concentração de gás carbônico atmosférico, pois nesse caso está substituindo a cobertura vegetal por outra. Sim, está se substituindo uma cobertura vegetal por outra, mas a eficiência na captação de gás carbônico feito por uma floresta é muito maior do que feito por pastagem. Então, contribui sim, né? A derrubada de uma floresta para a plantação de pastagem contribui para o aumento da concentração de gás carbônico. Por isso que está incorreta. A letra D, o uso de combustíveis fósseis, como a gasolina, quando comparado ao uso de combustíveis renováveis, como o álcool, resulta em uma maior elevação nas taxas de gás carbônico atmosférico. Verdade. O uso de combustíveis fósseis, fontes não renováveis, como a gasolina, o óleo diesel, elas contribuem mais para a elevação na taxa de gás carbônico do que um biocombustível como o álcool. É verdade, portanto, a alternativa D é a correta. A oitava questão, nós temos uma tirinha aí do Calvin, em que ele diz assim: mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do Sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Aí ela responde: isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe do que um quarteirão. Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Então aí ele pergunta: sobre o problema ambiental retratado na tirinha, podemos afirmar que seu principal causador é o... Que problema ambiental é esse, gente? Que está relacionado ao efeito estufa. Ah, tia, é o aquecimento global. Então, quais são, portanto, o principal causador do aquecimento global? Qual é o principal gás do efeito estufa? Ah, tia, é o gás carbônico. E aonde é que eu encontro isso, tia? Na letra B. Dióxido de carbono, CO2, contribuindo com cerca de 50% dos gases do efeito estufa, tendo como principais fontes antropogênicas do homem a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Correto? É a letra B. A sexta questão do Max Desafio, diz o seguinte: sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Gente, o que a gente pode, a melhor forma que a gente pode minimizar isso é aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Na letra C, para diminuir a quantidade do uso de fertilizantes.
Então, portanto, aqui na sexta questão é a letra C. No finalzinho do capítulo, nós temos aí o Você Aprendeu. Aqui é efeito estufa, é o processo de aquecimento da Terra por meio da retenção de raios infravermelhos pelos gases do efeito estufa, mantendo o planeta numa temperatura média de 15 graus Celsius, é responsável pela existência de vida como conhecemos. Os gases causadores do efeito estufa são vapor d'água, dióxido de carbono, o CH4 é o metano, óxido nitroso, e o O3 é o ozônio. Aquecimento global é o aumento da temperatura além do natural, causado pela maior retenção de radiação infravermelha em virtude do excesso de gases do efeito estufa na atmosfera. As mudanças climáticas globais, entre elas o aquecimento global, podem causar derretimento de geleiras, aumento do nível dos oceanos, prejuízo à vida costeira, acidificação dos oceanos, desequilíbrios do clima e danos aos ecossistemas. Para combater as mudanças climáticas globais, é importante agir também de maneira global, por exemplo, seguindo o estipulado pelo Protocolo de Kyoto e pelo Acordo de Paris. É necessário mudar os hábitos e reduzir a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Aí aqui no finalzinho nós temos esse quadrinho. Desenvolvimento tecnológico e crescimento populacional são algumas das causas das mudanças climáticas globais, que têm como consequências derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, prejuízo à vida costeira, diminuição da biodiversidade. Aí você pode colocar outros exemplos, tá? Então a gente fica hoje por aqui com a correção da unidade 3. Beijos e até a próxima.